Olá, alunos do terceiro, aqui é o professor de filosofia de vocês. Eu decidi gravar esse vídeo, quero fazer eles nas semanas que nós vamos desenvolver nossas atividades, que eu acho que o mais próximo que der para recuperar do contato que a gente tinha pode facilitar muito. Mas primeiro eu quero comentar aqui que eu dei atenção a algumas observações, vocês fizeram algumas críticas, tá? Então, deixei menor o número de orientações, tá? Então, quem tiver dúvida, procura juntar as dúvidas e também lembrar que algumas orientações, elas não são sempre para o mesmo trabalho, elas permanecem, né? Então, agora o professor deixa claro que ele quer o modo que vocês respondam. Eu já deixei o documento na formatação necessária para a resposta, tá? Também queria dizer que, em parte, eu quero contar um pouco com a solidariedade de vocês, que eu só passei 2 trabalhos no final de semana anterior, né? Eu não tive a primeira semana com vocês, né? E tudo bem, pode ter tido impactos ruins, mas eu deixei falado isso, tá? Então não foi a intenção de prejudicar. Então, assim, questões de atraso, eu também estou relevando bastante quando há atrasos, tá? Porque eu sei que vocês estão se adaptando, né? Então, muitas pessoas, eu sempre respondo nos comentários para minimizar. É lógico que alguém que fala não tô nem aí, você também não se interessa tanto em auxiliar, mas sempre quando alguém me procura, eu dou retorno. Teve pessoas que já me procuraram, entregaram atrasado, eu não dei demérito nenhum, né? Mas também houve o quê? Um contato, tá bom? Então diminuí o número de orientações, então foi conforme foi falado, né? Procurei deixar mais simples também, tá? Quando for para anexar algo, eu vou dizer, eu fiz um vídeo para uma aluna, eu não estou aqui para lavar roupa suja, mas assim, muitas vezes vocês não imaginam que um arquivo corrompe, e aí quando a gente vai solicitar de novo para o aluno, ele responde com raiva, tá? Então eu deixei claro para essa atividade qual que é o formato para responder. O professor está tentando unificar a forma de trabalho utilizando os recursos que já tem dentro da plataforma, tá? Isso é uma questão de gerência, né? Eu não posso complicar para vocês e também nem complicar para mim, tá? Então, os alunos que não estão na Classroom, mas acompanham pelo WhatsApp, para esses eu passo orientações diferenciadas, tá bom? Mas também vou para eles fazer mais simples, já que estava gerando uma poluição. Eu entendi isso daí, tá bom? Então, quanto ao prazo, fiquem sossegados. O professor vai deixar para a semana que vem, tá? Uma pessoa comentou sobre eu passar a atividade na sexta-feira para vocês lerem, tá? Eu sei que isso daqui deveria ser discutido, então vocês podem discutir, mas eu também quero apresentar algumas razões, tá? Como é que vai ficar a última semana de aula se eu sempre entregar a atividade na sexta-feira? Vocês vão me entregar nas férias? Né? Outra coisa, eu tenho que dar um prazo para vocês fazerem, e eu tenho um prazo quando as aulas acabam para entregar as notas. Aí a última atividade eu vou dar um prazo menor. O que vai acontecer? Professor, além de estar de férias, o senhor está apressando, tá? Então, eu vou aqui falar de novo, tá? Mas eu quero que vocês vejam essa situação minha antes de falar não dá, tá? Eu passo a atividade no meio da semana, vocês começam a fazer, todos tiram dúvida comigo em qualquer hora. Não tenho o que reclamar. Eu posso não responder porque eu vou ter necessidades para fazer. Eu tenho que ir no mercado também, então não dá para responder toda hora. Mas todos que me procuram, eu respondo, tá? Mas na sexta-feira, vocês já viriam com alguma coisa para tirar dúvida comigo, tá? E tem dado certo também com as outras salas. Eu acredito que dá para fazer com vocês, né? Eles me procuraram na sexta-feira e falaram, professor, eu não entendi isso, né? E aconteceu um pouco aqui com vocês, né? Então, esse é um dos motivos, tá? Como é que vai ficar a última semana? Eu tenho prazo. Outra coisa, eu tenho um tempo para ficar com cada série na sexta-feira. Fica mais organizado.
Como é que eu vou responder uma dúvida do terceiro e do primeiro ao mesmo tempo? Então, embora eu tenha tido alguns problemas, eu organizei o horário com vocês. Eu passei antes uma planilha mostrando, e está lá, né? E aí eu consigo dar atenção só para aquela série. Só para aquela série, né? Em termos de gerência, para mim, é melhor. Para vocês, a concorrência é menor, tá? Então, assim, diminuir o número de orientações, o prazo, tá? Com a questão ao modo que eu estou fazendo, eu passo no meio da semana e eu sempre deixo a atividade para depois da sexta. Tanto que a atividade de caderno, que foi a minha atividade normal, quando o meu computador arrumou, eu já consegui colocá-la no meio da semana e vocês tiveram uma semana inteira para fazer. Essa atividade aqui eu estou colocando para dia 19 da semana que vem, tá? Então vocês vão me encontrar na sexta para tirar mais dúvidas, tudo bem? Espero com isso vocês ponderarem e também verem se traz algumas vantagens, tudo bem? Tá? O professor orienta. Outra novidade, o professor está colocando as habilidades do bimestre como critério de avaliação. Isso já acontecia, todos nós avaliamos vocês no desempenho das habilidades. A diferença é que agora vocês têm elas transparente para olhar, tá bom? O professor descreve uma gradação. Isso dá o quê? Mais orientação sobre o que vocês devem se concentrar para produzirem, terem a sua reflexão, produzirem pensamento, tá? Tentei trabalhar com vocês questionário, o formulário de opções não estava ficando legal, tá? Eu ia mentir para vocês e estava mentindo para mim, então eu preciso de dissertação, não adianta, tá? Eu não vou perguntar, vou colocar uma pergunta, quando que Sócrates morreu? E você marcar em bolinha, né? Bom, fora isso, espero agora ter um bom resultado, tá? Não vai acontecer tudo normal, lógico que se cair um meteoro na Terra vai bagunçar, né? Mas não é meu plano entregar a atividade no meio do final da semana para entregar no meio, não é meu plano. Ontem meu computador deu pau de novo, por isso que eu não pude fazer essa atividade. E depois de nossa conversa eu a refiz, tá bom? Espero que isso mostre resultados reais para vocês, tá? Acho que é só por enquanto, e aí eu vou retomar algumas coisas aqui com referência à atividade, tá? O professor quer elencar alguns pontos para vocês, tá? Eu vou voltar principalmente na situação de aprendizagem 1 e 2, tá? Eu disponibilizei o conteúdo de caderno, então quem não colocou o caderno em dia, coloque, mande atividade atrasada, não é para não... Se atrasou, entregue-a, tá? E deixe o seu caderno em dia para responder. Esse questionário vai retomar muito de lá, da situação 1 e da situação 2, tá bom? Então assim, o que o professor vai fazer aqui com vocês, tá? Vou retomar alguns pontos sobre o que a gente viu sobre a filosofia, né? Que a filosofia ela é uma atividade. O que é uma atividade? É um modo de ser, é um modo de fazer que sempre se faz em diferentes momentos, diferentes contextos e diferentes finalidades. Por isso que você não consegue definir igual você vê medicina. O que o médico faz? Cura. Ainda que seja variado, ele faz o mesmo. Todo médico trabalha com a saúde, para restaurar a saúde do paciente. O problema do filósofo é que ele não tem um objeto específico. O professor de vocês tem aqui, ó. Meu quarto é bagunçado. Princípios de filosofia. É um trabalho de antropologia filosófica e filosofia da ciência. Aí o professor tem aqui Protágoras, antropologia filosófica, mas não tem nada a ver com esse. Como é que fica, tá? Então essa é a dificuldade de definir filosofia. Mas isso não quer dizer que filosofia seja qualquer coisa, tá? Então eu destaquei para vocês na primeira situação de aprendizagem o quê? Algumas marcas. A filosofia ela tem o hábito de questionar, tá? Nesse questionar ela pode elucidar, refutar, confirmar, resolver ambiguidade, tornar confuso, né? O filósofo adora refutar. O que é refutar? É difícil você falar o que é refutar. Você sabe quando é refutado, né? Que nem eu falei. Você não tem um objeto específico, mas você reconhece quando algo é feito, né? E a filosofia tem essa marca. A outra marca dela é o que? A sistematização,
tá? Todo filósofo, eu sou bem informal com vocês em aula, todo filósofo é chato, né? O dia que eu coloquei em anexo a Apologia de Sócrates, leiam, é uma bela história, Platão escreve muito bem, Platão seria hoje uma celebridade internacional, mundial, se ele tivesse vivo, para vocês terem uma ideia. Vocês nunca leram Platão, o professor pode dar algumas orientações, tá? Ajuda muito, mas não quer dizer que é necessariamente prazeroso de imediato. Mas eu coloquei a Apologia de Sócrates. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ela marca um momento muito importante na história e na filosofia, tá? Sócrates, ele inaugura uma mudança na filosofia. Poucos homens conseguem fazer algo assim, em qualquer área do conhecimento e ainda mais na filosofia. Então eu vou trabalhar com vocês características da filosofia, senso comum, senso crítico, filosofia espontânea, filosofia acadêmica, tá? Lembrem-se dessas anotações e o que foi falado sobre os 5 modos os modos de compreender, as relações que elas apresentam. Eu vou trabalhar eu quero que vocês trabalhem elas desse modo, tá bom? Retomei algumas coisas do livro didático. Para quem não tem o livro didático, tá de quarentena, fala, professor, eu não posso encontrar meu amigo para pegar o livro, eu coloquei imagem. Então o professor às vezes precisa fazer isso pensando nessa pessoa, tá? Então, na situação 1, algumas características da filosofia. E uma coisa, quando você começa a refletir sobre as coisas, você muda um pouco a sua atitude, ou muda pouco ou muda muito, tá? Então ela também tem essa questão, que ao refletir sobre as coisas, você reflete sobre si, tá bom? Na situação 2, que eu retomo aqui, eu pego um pouco sobre as questões do preconceito à filosofia. Eu retomo aqueles pontos de conhecimento prático e teórico, que é algo que vocês sabem do que se trata. O professor de vocês segue um pouquinho Platão. No livro Mênon ele fala, né? Você, para explicar algo que a pessoa ainda não alcança ou ainda não se voltou, você pega algo que ela já conhece. Então, por isso que uma filosofia igual a de Platão, ela começa com a verdade, algo que você já sabe para você ir além, tá? Então, a gente voltou às questões do preconceito, aí vão lembrar de conhecimento prático e teórico, por que o torneiro, o encanador, ninguém quer chamar, se é um conhecimento prático, quer dizer, é um preconceito. E o conhecimento teórico, né? Acho que ninguém aí é da área de logística, né? Mas a gente brinca dentro do pátio de fábrica, o professor de vocês já foi funcionário em várias empresas, que quem faz logística não faz nada, né? No futuro, se vocês fizerem logística, entenda que isso é uma piada, tá? Mas é assim, a gente brincava assim, quem faz logística não faz nada. Tá? E aí o problema é, a filosofia, ela sofre preconceito, tá? Mas ela é teórica ou ela é prática? Então essa é uma pergunta complicada. Eu falei alguns porquês, que ela consegue receber preconceito dos dois tipos, tá? E eu vou falar um pouquinho da apologia. Eu retomo um pouco do mito da caverna, a gente conversou. Ali eu quero que vocês trabalhem como que os elementos de preconceito à filosofia aparecem, tá? Para responder isso, precisa lembrar dos elementos de filosofia e preconceito com a filosofia. Então a atividade, ela apresenta uma unidade, tá? Eu vou falar um pouquinho da apologia que eu anexei para vocês, tá? Então, em primeiro lugar, é um livro difícil. Ele foi escrito em 300, pouca coisa depois de 300 antes de Cristo. Então ele não foi feito pensando em livraria, em virar filme, tá? O filme não é legal como blockbuster, tá? Embora no filme ele tenta retratar bem a situação dos diálogos, tá? Mas quem for ler, eu espero muito que vocês leiam, para vocês entenderem um ponto principal por que Sócrates, mesmo depois de 2000 anos, ainda é tão falado. Vejam o debate dele com os acusadores. Tem uma das perguntas da atividade que eu fala-se muito de Sócrates, mas não se lê ele, não lê o que ele fez, né? Ele não escreveu nada, mas isso não é nenhum problema, não se preocupem com isso, tá? Essa é uma discussão que escapa e muito do que a gente precisa fazer agora, tá? O fato de uma pessoa não ter escrito nada não quer dizer que se escreve qualquer coisa sobre ela. Isso é uma falha lógica gravíssima, tá? Então, assim,
Prestem atenção no confronto com os acusadores, tá? Encarecidamente eu peço para vocês lerem, tá bom? E aí vocês vão entender por que ele inaugura uma fase. Vocês vão ver as acusações sobre o que Sócrates faz. O livro é um problema. Sócrates ele é confundido com um tipo de pessoa. Ele é confundido, ninguém sabe. É que nem eu falei, espero que vocês leiam, tá? Então o professor trouxe essas mudanças para atender vocês melhor, tá? E espero que isso não afete o envolvimento de vocês com a disciplina. Professor vai, professor fica. O importante para mim é vocês se interessarem pelo assunto, tá bom? E havendo alguma dúvida, me procurem. Orientações foram resumidas para ficar mais simples, tá? Essa semana eu vou passar para as pessoas do WhatsApp como que elas devem fazer, tá bom? Então, uma boa resolução de atividade para vocês, tá? Tchau do professor.